O que o Arboleda está jogando, meu amigo, é brincadeira. É sério, não tem como a gente começar esse papo sem falar do que esse cara representa hoje pro São Paulo. Mais uma vez, ele mostrou que não é só um zagueiro comum. É um monstro na defesa e uma arma secreta lá na frente. Contra o Internacional, no Beira-Rio, ele não só segurou a onda lá atrás, como ainda deixou dele. Gol importante, gol de quem tá ligado, gol de quem tem estrela. A postura dele em campo, gente, é coisa de líder. Não é só a técnica, não é só o tempo de bola, é a postura. É o grito, é o posicionamento, é a raça. O cara vive o jogo como se fosse uma final de Libertadores. Não tem bola perdida, não tem lance que ele não vá com tudo. Arboleda é o tipo de jogador que contagia o resto do time. Ele impõe respeito só de estar ali. E ontem, mais uma vez, provou porque merece todo o reconhecimento. A torcida tá vendo, tá sentindo. A arquibancada sabe quem se entrega. E Arboleda tá se colocando, jogo após jogo, entre os maiores zagueiros que vestiram essa camisa nos últimos anos. Não tô exagerando, não. É só olhar o histórico recente, é só ver a consistência. Ele não joga um jogo bom e desaparece em 3. Não, ele tá lá. Toda semana. Segurando a bronca. Dando sangue. E olha só, vamos falar do gol? Porque não foi um gol qualquer. Foi em jogo grande. Foi fora de casa. Foi contra o Inter, que é time cascudo, que tem camisa. E ele sobe, se posiciona, ataca a bola com uma fome absurda e manda pro fundo da rede. Gol de centroavante, gente. Gol de quem sabe o que tá fazendo. E na hora certa. No momento em que o time precisava. Tem zagueiro que é bom na bola aérea defensiva. Tem zagueiro que tem bom passe. Arboleda tem tudo isso e mais. Ele tem presença ofensiva. Ele sabe onde se colocar, sabe a hora de subir, e quando vai pra matar. É isso que ele fez ontem. E não é a primeira vez, tá? É só puxar os números. Arboleda já tem um histórico respeitável de gols pelo São Paulo. E sempre em jogos grandes. A torcida explodiu quando a bola entrou. E não só pela vantagem no placar. Foi porque o gol foi dele. Porque é um cara que representa. Que tem identificação. Que não se esconde. E é isso que o torcedor quer ver. Jogador que sente o jogo, que vibra, que comemora como se fosse um de nós. E Arboleda é exatamente isso. Olha, tem muita coisa para se falar dessa vitória contra o Inter. O coletivo funcionou, o Crespo mexeu bem, o meio-campo batalhou, mas não dá para sair desse jogo sem exaltar o Arboleda. Ele foi o nome do jogo. Ele foi o cara que definiu o tom da partida. Com raça, com coragem e, claro, com gol. E esse tipo de jogador, meus amigos, tem que ser valorizado. Tem que ser blindado. Porque no futebol de hoje, com tanto cara que entra em campo só para cumprir tabela, ter um Arboleda no elenco é um luxo. É um privilégio. E o São Paulo tem que saber disso. Tem que manter, tem que renovar, tem que dar moral. Ele já passou por fases complicadas, teve momentos difíceis, já foi criticado, sim. Mas nunca se escondeu. Nunca ficou em cima do muro. Sempre deu a cara a tapa. E isso, para mim, é o que diferencia os grandes dos medianos. Arboleda é grande. Dentro e fora de campo. E não é só por esse gol, não. É pela trajetória. É pela entrega. É por tudo que ele representa dentro desse grupo. É uma referência. É uma segurança. É aquele cara que você sabe que vai dar conta, não importa o tamanho da pressão. Agora, vamos falar um pouco da parte tática. Porque o Arboleda, além de tudo, é inteligente. Ele sabe se posicionar, cobre bem os espaços, tem leitura de jogo. Contra o Inter, ele foi perfeito no tempo de bola, nas coberturas e principalmente na transição defensiva. Não deu espaço. Neutralizou o ataque dos caras com autoridade. E quando a gente fala em top 3 zagueiros do Brasil, como a torcida falou depois do jogo, não é meme, não. É realidade. Pega aí os principais times do país, compara desempenho, regularidade, presença diária e vê se não tem lógica. Arboleda tá nesse patamar, sim. E com méritos. A imprensa, às vezes, demora a reconhecer. Prefere endeusar quem joga no eixo Rio-SP ou que tem empresário forte. Mas quem acompanha o dia a dia, quem vê o São Paulo com atenção, sabe o valor do equatoriano. E ontem foi mais uma prova disso. Mais uma atuação sólida. Mais uma noite gigante. E sabe o que é mais louco? Ele faz isso parecer simples.
A naturalidade com que ele domina o jogo, como se estivesse jogando no quintal de casa. Não se apavora. Não erra passe bobo. Não corre errado. É precisão pura. É técnica com raça. É tudo que a gente pede num zagueiro. E é claro que isso tudo só é possível porque ele tem comprometimento. Ele se cuida, ele treina forte, ele quer estar em campo. E essa mentalidade, essa fome de vencer, é o que separa os vencedores dos figurantes. Arboleda joga para ganhar. Sempre. E vou dizer mais, se o São Paulo quiser sonhar alto nessa temporada, vai precisar de mais arboledas. Gente que se entrega, que honra a camisa. Porque só com talento não dá. Tem que ter coração. Tem que ter raça. E ele tem de sobra. Aliás, já passou da hora de parar com aquela história de que ele é irregular ou que não dá para confiar. Isso ficou no passado. O Arboleda de hoje é maduro, é seguro, é confiável. É aquele cara que você coloca na zaga e dorme tranquilo. Sabe que vai dar conta. E os números estão aí para provar. É desarme, é interceptação, é jogo aéreo, é passe. Completo. Polivalente. Um cara que poderia jogar em qualquer time do país. E que escolheu estar aqui. Que veste essa camisa com orgulho. Ontem, ele fez mais do que um gol. Ele mandou um recado. Pro elenco, pra torcida, pro adversário. Tô aqui. Tô pronto. Tô firme. E esse tipo de atitude inspira. Eleva o nível. Obriga os outros a correrem mais. A se entregarem mais. E vou te falar, não é exagero nenhum dizer que ele tá fazendo uma das melhores temporadas da carreira. Se mantiver esse nível, pode até pintar como candidato à seleção do campeonato. E, por que não, sonhar com mais? Arboleda tem bola para jogar em qualquer lugar do mundo. Mas que bom que é aqui, né? Que bom que a gente pode ver isso de perto. Que pode comemorar cada desarme, cada cabeçada, cada grito dele em campo. Porque é contagiante. Porque faz a gente acreditar. O jogo contra o Inter foi uma daquelas partidas que a gente vai lembrar. Não só pelo placar, mas pela entrega. Pela postura. E muito disso passa pelo que o Arboleda fez. Ele foi o termômetro. Ele puxou o ritmo. Ele segurou a barra quando o Inter apertou. E tem mais, ele jogou com inteligência emocional. Mesmo com pressão da torcida adversária, mesmo com o clima tenso, ele se manteve firme. Sem entrar em provocação, sem perder a cabeça. Mostrando maturidade. Mostrando que aprendeu com o tempo. É esse tipo de jogador que constrói uma base sólida. Que dá segurança pro técnico, pro torcedor, pro time todo. Arboleda é uma âncora. Uma referência. E é por isso que a torcida ama esse cara. Porque ele entrega. Porque ele representa. E no fim do jogo, quando ele levantou os braços e comemorou com os companheiros, deu pra ver o quanto ele tá feliz aqui. O quanto ele tá fechado com o grupo. E isso faz toda a diferença. Porque time que quer ser campeão precisa estar unido. Precisa ter líderes. E o São Paulo tem no Arboleda um líder silencioso, mas extremamente eficaz. Um cara que não precisa falar muito, porque o que ele faz dentro de campo fala alto. Fala tudo. E ontem, falou alto demais. Um grito de gol que ecoou até em quem estava longe. Agora é manter. Agora é seguir. Porque o campeonato é longo, é duro. Mas com caras como Arboleda, dá pra acreditar. Dá pra sonhar. Dá pra encarar qualquer um. E o recado tá dado. Respeitem o zagueiro do São Paulo. Porque ele tá jogando demais. E como torcedor, eu só posso agradecer. Obrigado, Arboleda. Obrigado por representar a gente com tanta entrega. Por fazer valer cada minuto com essa camisa. Que venham mais jogos assim. Que venham mais gols. Que venham mais vitórias. Porque com você ali atrás, a gente vai longe. Pode escrever. E quem ainda não reconhece isso, tá dormindo. Tá perdendo. Porque quem entende de bola, sabe, o Arboleda é um dos grandes da nossa era. E ontem, ele carimbou mais uma página nessa história. E a gente segue. Porque com Arboleda, não tem tempo ruim. Não tem medo. Tem raça. Tem São Paulo. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Você não vai acreditar no que acabou de ser anunciado. Enquanto a torcida tricolor ainda digeria as últimas movimentações do mercado, o jornalista Thiago Asmar, mais conhecido como Pilhado, jogou uma bomba que sacudiu o Morumbi e fez o coração de qualquer São Paulino bater mais forte.
Anthony Martial está chegando no São Paulo. Isso mesmo, o atacante francês, com passagens por gigantes como Manchester United, Sevilha e a seleção francesa, está a caminho do tricolor. É o tipo de notícia que a gente até para de mastigar no meio do almoço para pegar o celular e checar se não é pegadinha. Mas Pilhado foi direto, com a firmeza de quem não solta especulação à toa. E agora, a torcida entra em estado de êxtase. O São Paulo, que já vinha dando sinais de que pretendia algo grandioso, parece ter deixado de brincar no mercado. Com Hernan Crespo à frente do time, um treinador que conhece o futebol europeu e sabe trabalhar com jogadores de renome, a chegada de Martial representa não só uma aposta técnica, mas uma virada de chave no projeto esportivo do clube. É o tipo de contratação que muda o patamar de um elenco e faz o torcedor sonhar alto. Libertadores, Brasileirão e até o Mundial voltam a povoar nossas conversas de bar. Não é exagero dizer que Martial é o nome mais impactante a vestir a camisa do tricolor desde a vinda de Kaká por empréstimo. Estamos falando de um jogador que foi artilheiro do United em temporadas importantes, que já decidiu jogos contra gigantes como Liverpool, Chelsea, Arsenal e que, mesmo em fases irregulares, sempre mostrou um talento nato para o drible curto, para o chute cruzado e para o improviso em espaços apertados. É exatamente esse tipo de jogador que o São Paulo estava precisando para quebrar retrancas e dar aquela imprevisibilidade ao nosso ataque. Pilhado não costuma errar quando traz uma informação desse porte. E o tom dele no vídeo foi de quem recebeu a confirmação de fontes muito próximas à diretoria. Segundo ele, Martial já tem acordo apalavrado, faltando apenas detalhes burocráticos para o anúncio oficial. A torcida, que vinha ansiosa por um nome de peso, agora explode nas redes sociais, com memes, vídeos e montagens de Martial no CT da Barra Funda, ao lado de Lucas, Caleri e companhia. E falando em Lucas, como seria ver novamente uma dupla de ataque que combina velocidade, técnica e inteligência? Lucas e Martial, dois jogadores formados em escolas diferentes, um, a base tricolor e a Premier League, o outro, Lyon, Mônaco e o próprio United. Mas ambos com algo em comum, a capacidade de mudar o rumo de uma partida com um único toque na bola. Com Crespo no comando, que já mostrou saber tirar o melhor dos atacantes, esse casamento tem tudo para dar certo. O impacto dessa possível chegada extrapola os limites do campo. Martial é um nome que atrai mídia internacional, que eleva o São Paulo a outro nível de visibilidade. Com ele no elenco, os olhos da imprensa europeia voltam a se voltar para o Morumbi, e isso pode significar mais patrocínios, mais negociações e um novo posicionamento do clube no cenário global. Não é apenas uma contratação, é uma declaração de intenções. Os bastidores dessa negociação ainda estão cercados de mistério, mas o que se sabe é que o São Paulo vem se movimentando com inteligência e discrição. O presidente Júlio Casares, que já vinha sendo elogiado pela gestão financeira e pelo resgate da credibilidade do clube, agora dá um passo ousado, que pode entrar para a história. Investir em Martial é apostar no espetáculo, na competitividade e na retomada da grandeza. O torcedor são paulino, que tanto sofreu com anos de oscilações, eliminações precoces e falta de protagonismo, agora volta a sonhar acordado. A possível estreia de Martial já é assunto nos grupos de WhatsApp, nas mesas dos bares próximos ao Morumbi e até nas escolas, onde a molecada começa a pedir a camisa 9 ou 11 do novo craque. É o tipo de notícia que renova os ânimos e traz esperança real de títulos. Mas é claro que a euforia precisa vir acompanhada de cautela. O futebol brasileiro é um ambiente diferente, com gramados irregulares, viagens longas e uma exigência física intensa. Martial vai precisar se adaptar, reencontrar o ritmo e se conectar com o estilo do time. Mas se há um lugar onde ele pode se redescobrir como protagonista, é no São Paulo. A camisa tricolor tem história, tem peso, e agora pode ter um novo capítulo escrito por um francês veloz e letal. Os torcedores mais atentos lembram da época em que nomes como Lugano, Ricardo Oliveira, Amoroso e Rogério Ceni conduziram o clube a conquistas memoráveis. A chegada de Martial pode ser o início de uma nova era de glórias. Hernan Crespo, com seu estilo sério e sua bagagem internacional, certamente terá em mãos uma peça diferenciada, capaz de mudar o rumo das partidas mais duras. A reação nas redes sociais já é um espetáculo à parte. Torcedores estão invadindo os comentários dos perfis oficiais do clube pedindo o anúncio. Fazenda UL, Casares, Martial é tricolor, nem o FIFA 24 ousou tanto, são algumas das frases que viralizam no X, antigo Twitter, e no Instagram. A hashtag Martial no tricolor já bate recordes entre os assuntos mais comentados do dia. Os rivais, claro, já começaram a demonstrar aquela pontinha de inveja que só aparece quando São Paulo acerta em cheio. Afinal, não é todo dia que um clube brasileiro atrai um jogador com essa bagagem. E se Pilhado cravou, é porque tem coisa grande vindo por aí.
A torcida só espera que o anúncio oficial não demore, porque a ansiedade já passou dos limites normais. Dentro de campo, a chegada de Martial pode significar uma mudança no esquema tático. Crespo, que vinha jogando com 3 zagueiros e alas bem abertos, pode adaptar o time para aproveitar melhor as características do francês. Imagina só um 4-3-3 com Lucas em uma ponta, Martial na outra e Caleri centralizado. É ataque para meter medo em qualquer defesa do continente. E mais do que isso, Martial pode ser o nome que eleve o patamar de outros jogadores. Com ele em campo, os espaços aumentam, os marcadores se distraem e as chances de gol se multiplicam. É aquele tipo de jogador que atrai marcação, que obriga o adversário a pensar 2 vezes antes de subir as linhas. Ele joga para o time, e o time cresce com ele. E é curioso pensar que, há poucos meses, muita gente achava impossível ver um nome desse calibre no futebol brasileiro. Mas o São Paulo mostra, mais uma vez, que não vive de limitações. Vive de sonhos, de história e, agora, de ousadia. Se depender da diretoria, esse será só o primeiro de outros grandes nomes que podem pintar no Morumbi. Martial também chega no momento em que o São Paulo tenta consolidar sua força como instituição modelo. O CT de Cotia continua revelando joias, o estádio continua sendo palco de grandes jogos e a torcida, fiel como sempre, tem sido o motor desse renascimento. A vinda de um jogador europeu ajuda a compor esse quadro de um clube que pensa grande e age com ambição. É preciso lembrar que essa possível chegada tem impacto também nos bastidores da base. Os meninos de Cotia poderão ver de perto um jogador com experiência de Premier League, treinar com ele, aprender com ele. Isso é investimento em formação, em mentalidade vencedora, em cultura esportiva. Martial pode ser mais do que um reforço, pode ser um símbolo. E que ninguém duvide da capacidade do São Paulo em surpreender. O clube já mostrou, ao longo de sua história, que sabe renascer, se reinventar e voltar ao topo. Martial pode ser o catalisador dessa nova fase. Um ciclo que começou com Crespo, se fortaleceu com a permanência de Lucas e agora ganha novos contornos com essa bomba trazida por Pilhado. Se confirmado, esse acerto será lembrado por décadas. A torcida que já viu Raí, Careca, França e Luiz Fabiano agora se prepara para ver Anthony Martial com a 9 tricolor. É histórico. É épico. E é São Paulo Futebol Clube, acima de tudo. Em tempos de negociações discretas, ver o nome de Martial estampado como reforço é um presente para quem nunca deixou de acreditar. É o tipo de notícia que nos faz vestir a camisa com mais orgulho, caminhar com o peito estufado e lembrar: somos o clube da fé, da tradição e da garra. Enquanto não chega o anúncio oficial, o Morumbi segue em ebulição. Crespo, nos bastidores, já deve estar montando os treinos pensando na nova joia. A comissão técnica já estuda vídeos, analisa números, projeta sinergias. E o torcedor, claro, só quer ver a bola rolar. As arquibancadas já imaginam os cantos, os gritos de gol, o nome de Martial ecoando em coro. É o sonho que começa a se tornar realidade. E quando um sonho desse se aproxima do tricolor, a gente só pode dizer uma coisa: obrigado, Pilhado. Você reacendeu o fogo da nossa paixão. Que venha Martial. Que venha 2025. E que venha mais um capítulo glorioso na história do São Paulo FC. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.